É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, vou esperar. Se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. E o episódio de hoje é para você que quer fazer o seu negócio crescer, sair da estagnação sem perder o controle. Então, fique conosco até o final. Hoje vamos falar sobre o que é escalar um negócio de verdade. Os erros comuns, as estratégias para crescimento de forma sustentável e inteligente. Para isso, eu trouxe, claro, o mestre do assunto, que é o Ian Yuri. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que honra, que prazer estar aqui, bom demais. Que estrutura maravilhosa, rapaziada muito simpática, bom estar com você. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar de negócio, vamos falar da vida. Exatamente. Eu trouxe o Ian, também não é à toa, porque inclusive ele é o meu consultor empresarial. Que honra. E é muito interessante a gente enxergar que a gente precisa de uma direção, não é, Ian? Eu acho que esse é exatamente o grande desafio de todos os empresários. Enxergar que o seu negócio pode estar bem, mas pode ficar melhor ainda, né? Eu acho que começa por aí os desafios. A gente é um exercício de humildade, né, Isabel? Porque todos nós precisamos. É aquela história do psicólogo que precisa de um psicólogo, né? Isso. Um pastor que precisa de um pastor, todos nós precisamos de ajuda. Então, é muito legal, assim, é muito prazeroso ter você com a gente e é muito bom saber que as pessoas que estão acompanhando a gente aí também vão entender um pouco mais do meu trabalho, do que a gente faz, mas acima de tudo, vão sair daqui com um bate-papo, com ideias, com insights, para poder transformar a vida, mas também o negócio das pessoas. Então, vamos embora. E quando a gente fala assim, escalonar o negócio, o que você daria esse primeiro feedback? Se eu perguntar para você, o que é escalonar um negócio? Cara, o que é escalonar? Eu vejo como aumentar o seu faturamento, tá? Gerar mais receita, consequentemente gerar mais lucro, mas sem necessariamente gerar um aumento de trabalho ou de produtividade seu, do dono, diretor, fundador, né? Então, para mim, escalar é justamente isso. E aí vem a beleza que a internet proporciona, que os processos empresariais proporcionam, porque é impossível escalonar sem processo e sem internet também, né? Hoje em dia, nesse mundo do século XXI, internet é fundamental para isso tudo. Existem alguns sinais que indicam que o seu negócio está pronto para escalonar? Eu acho que um aumento de faturamento de maneira recorrente, né, crescente, eu acho que isso é um bom sinal para você olhar esse indicador aí do faturamento, mas não só o faturamento, tá? Eu acho que esse é o primeiro indicador. A última linha é importante demais. O que é a última linha? É quanto que sobra. Né, o que tem a última linha lá da DRE, quanto que está sobrando. Se você tiver ali, se está gerando caixa de maneira frequente, de maneira recorrente, isso é um bom indicador de que está na hora de você começar a escalar, procurar processos, procurar internet, procurar sistema, tecnologia, para poder te dar capilaridade, dar volume, porque é isso aí que vai te trazer dinheiro de verdade. Então, escalar e crescer é a mesma coisa ou tem diferença? Não, é diferente. Para mim, né, na minha visão, e óbvio que o contraditório é sempre muito bem-vindo, mas escalar está muito mais relacionado a você delegar e você ter processo em internet e tecnologia a seu favor. Crescer é o que qualquer um pode fazer, né? Você pode ter uma padaria e você está crescendo, você montou 1, 2, 3, né? Mas você está ali, sempre com a barriga no balcão, abrindo, fechando. Isso é um crescimento que é super natural, é bom, é importante, todo negócio precisa, mas escalar para mim vai além. Vai até um modelo de gestão e um modelo de governança que é descentralizado. Você precisa ter essa clareza de que aí o fundador ele tem um papel muito mais estratégico e muito menos operacional e tático. Eu acho que essa foi a nossa pergunta inicial, né, do nosso projeto, é exatamente, se você sair do negócio, ele continua crescendo? Te perguntei isso. Isso faz parte do nosso script comercial. Eu pergunto para todo mundo, Isabel. Se você saísse hoje da sua empresa durante 30 dias, ela sobreviveria? A maioria das pessoas diz que não. E aí é onde que você precisa exatamente conhecer melhor o seu negócio, né? Conhecer o negócio e, acima de tudo, tá? Criar processos de forma que, na sua ausência, todo mundo saiba o que tem que fazer. Se você não tem hoje processo, playbook, manual, POP, né, que são procedimentos operacionais definidos, você vai estar sempre refém do talento. E talento não ganha jogo. Talento não ganha jogo. O que ganha jogo é processo, repetição e técnica. Então, você diria que é necessário mudar o modelo para você fazer essa escala? Eu acho que não é necessariamente mudar o modelo, mas principalmente mudar a mentalidade do dono. Tá? Porque o modelo pode ser o mesmo. Você pode ter aí 1, 2, 3, 30 padarias com o mesmo modelo. O modelo ali é B2C, focado no cliente final, e aí você vai trabalhar com delivery, etc. Tudo bem. Eu acho que o modelo é o mesmo. A mentalidade
que é diferente, porque quando você tem uma mentalidade drivada para o crescimento, para growth, para escalonar, para escalar, para potencializar negócios, você acaba saindo da operação, né? E você vai buscando meios para poder usar tecnologia, implementar processos, de forma que você ganhe volume e ganhe escala, porque o dinheiro está aí, o dinheiro está na escala. Isso é importante. Então, e esse seria o processo para você validar o seu produto e ver se ele é escalonável? A gente trabalha sempre com a ideia inicial, que vem muito do conceito de startup, né, que é MVP, que é o mínimo necessário para a gente poder rodar essa ideia. Então você tem que começar, vamos ver o que precisa, vamos testar, vamos devagarinho, vamos aqui, vamos ali, vamos validar essa ideia. Porque primeiro vem um teste, depois vem a validação, né? E nesse meio tempo aí provavelmente vem as alterações, vem as sugestões, vem as mudanças. E aí depois que você validou, aí você vai para a rua, você vai escalar, você vai fazer o negócio acontecer de verdade. Porque você tem um modelo de ferramenta, mas o enquadramento em cada negócio vai ser pessoal, não é isso? É pessoal. E é importante também a pessoa que está ouvindo a gente aí, o empresário, está sempre buscando informações, né? Então, por exemplo, hoje eu estava saindo da academia, eu estava ouvindo um podcast, ouvindo, sei lá, 40 minutos, 1 hora, ouvindo o fundador da Smart Fit, ele estava falando sobre o processo de expansão da Smart Fit a nível América Latina, né? Então, eu estava ouvindo dados e números sobre o mercado de academia, que não tem nada a ver com o meu mercado, mas eu pego insights de outros empresários, de outras pessoas grandes que são referência. Então, assim, acho que é importante, quando você está ouvindo a gente aí, também ficar atento a que os outros grandes players estão fazendo. Para onde está indo o mercado, né? Se você é o dono, novamente, vou dar sempre o mesmo exemplo da padaria ou do mercado, e você está vendo só o que o cara da outra padaria, o cara do outro mercado está fazendo, você está perdendo a oportunidade. Você tem que ver o que os grandes players fazem. O que eu faço hoje, Isabel? Ian, o que o seu negócio faz? Eu copio. Pô, Ian, como assim? Tu não tem vergonha de falar? Zero vergonha. Eu copio o que as grandes empresas estão fazendo a nível do mundo, tá? E as grandes empresas também fazem isso umas com as outras, né? Então hoje eu tenho... É aquela questão do que o sucesso deixa o rastro, né? Sem dúvida. Hoje eu tenho um grupo empresarial, você é minha cliente, eu tenho consultoria, eu tenho marketing, eu tenho contabilidade, eu tenho RH, eu tenho imersões com treinamentos presenciais, eu tenho uma franqueadora de idiomas. E tudo isso, como é que começou? Quando eu olhei lá o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas listadas em bolsas, e olhei lá o que as grandes empresas tinham. Eu peguei as 10 maiores. Apple, Microsoft, Google, enfim, todas as grandes empresas, e eu percebi que todas elas tinham uma coisa em comum. Elas não eram empresas de um único produto. Então a Apple vende celular, vende fone de ouvido, vende MacBook, vende iMac, vende sistema operacional, vende armazenamento na nuvem, vende tudo. Vende tudo. E se você pegar a Microsoft, faz a mesma coisa. E aí, se você pegar o Google, faz a mesma coisa. O Google tem sistema operacional, tem YouTube, tem armazenamento na nuvem, tem várias coisas. Então, Isabel, o que eu entendi? Que os grandes players, eles tinham um posicionamento. O posicionamento deles era oferecer a maior quantidade de produtos possível que houver sinergia com o seu cliente. Então foi isso que eu fiz. Então, se você está acompanhando a gente hoje, você não está olhando para os grandes players que fazem coisas diferentes do que você está perdendo oportunidade, e oportunidade de dinheiro. E qual o papel da proposta do valor nesse processo? Do valor de negócio? Sim. Se você enxerga valor e se o teu cliente enxerga valor, você consegue vender. Você só consegue vender algo se tem valor. Se não tem valor, as pessoas não vão querer comprar, não vão aderir, não vão criar um senso de comunidade, não vão indicar, não vão recomendar. Então isso é fundamental, gerar valor, gerar oportunidade para todo mundo. Depois desse modelo assim, de organização, a gente precisa entrar, acho que o primeiro passo é a organização interna, mexer nos processos, estrutura. É isso. Esse é o caminho inicial? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma mentalidade muito focada em crescimento, em geração de receita. Então, isso aí, para mim, vai paralelo ao momento de geração de caixa, né? Então, para mim, tudo isso tem que acontecer de maneira simultânea enquanto você está vendendo. Então, você precisa vender, porque venda resolve 99,9% dos problemas de uma empresa. Se você vendeu... E enxergar que todos nós somos vendedores, eu acho que é uma mentalidade ainda arcaica para alguns, né? As pessoas têm preconceito, né? Eu sou um vendedor. O que você faz? Eu sou um vendedor. O que eu tô fazendo aqui? O meu time tá lá trabalhando e eu tô aqui. Tô vendendo a minha imagem, tô vendendo o meu tempo para você, para que a sua audiência, as pessoas também da minha audiência possam conhecer mais. Eu sou um vendedor. Eu tô a todo tempo me vendendo e promovendo os meus negócios. Então, eu acho que isso que você falou de processos, de gestão, isso precisa acontecer de maneira simultânea ao momento da venda. Você não pode só focar na estratégia e não ir para a rua. Tem que ir para a rua. O dinheiro está na rua, o dinheiro está na venda.
Então, onde começar? Na automatização, na delegação? Existe uma regra? Não tem regra. Não tem regra. Onde eu recomendo? Foco na venda. É a venda que vai bancar tudo. A venda banca tecnologia, venda banca pessoas, venda banca comissionamento, venda banca conhecimento. Então, para mim, vender resolve. Mas tem que vender bem. Tem que vender com lucro, tem que vender de maneira saudável, tem que ajustar o caixa, tem que ajustar a precificação. Vender de maneira que não seja saudável, com uma margem ruim, ou vender mal, aí atrapalha, né? Porque a empresa que tem casos onde a empresa vende muito, mas vende mal e ela quebra, né? Porque não consegue antecipar recebível, coloca um prazo muito, muito longo para poder receber. Se você vende, por exemplo, e você precisa de estoque, botou o estoque antes e vendeu, você comprou o estoque à vista e vendeu parcelado para 180, já era. Tem que ter caixa, tem que ter fôlego. Então não é só sobre vender, é sobre vender e vender bem. Então montar uma equipe preparada para o crescimento seria a primeira parte? Pode ser, mas tudo começa pelo dono. Isso que eu falo. Porque você também pode crescer sem equipe, né? Pode. E é o caso da maioria dos pequenos empresários, né, Isabel? Eu falo sempre o seguinte, o exemplo arrasta. Então como que você, dono, está se comportando? Né? Que horas que você chega... quais são os seus números, quais são os seus indicadores, como é que você se veste, como é que você fala, como você se comporta, porque o exemplo arrasta. Então, para mim, isso é fundamental. Eu brinco dizendo que eu sou o dono da empresa, mas eu sou um dos primeiros a chegar. Todo dia. Sou um dos primeiros a chegar. E na maioria das vezes, sou um dos últimos a sair. Porque eu, apesar de vender isso, eu não vendo facilidade. Eu não falo que a pessoa vai ficar rica rápida, que ela vai comprar um carro novo rápido, que ela vai comprar um apartamento amanhã, não é isso. Eu não acredito em dinheiro rápido nem em dinheiro fácil. Eu acredito sim em um trabalho, em um método consistente, que seja repetido de maneira árdua, em processos, isso gera receita, e receita gera lucro. Na sua experiência, você consegue já ver erros estruturais mais comuns que impedem esse escalonamento? A ausência de time comercial, dono com a mentalidade de centralização, o cara é centralizador demais. Pessoas que não têm o mínimo de consciência ou de conhecimento sobre gestão financeira. É o que a gente acabou de falar agora sobre vender e vender errado, vender mal. E pessoas que acham, sempre foi assim, é um negócio familiar, sempre funcionou assim. Deu certo, cheguei até aqui. Deu certo até aqui, e aí ela acha que vai saber fazer sempre, e aí já era. Isso aí pra mim é um problema. A gente precisa olhar para o lado, que o que você falou, né? Hoje, o mundo globalizado, as pessoas estão em crescimento o tempo inteiro. Então, não é aquele negócio que deu certo para os seus pais, quer dizer que aquele formato vai sobreviver a mais uma geração, né? E hoje é muito fácil, na minha opinião, aprender, tá? É só você querer. Eu tava conversando com o Pedro, que tá aqui agora me acompanhando, e eu, antes de vir para cá, ele tava falando assim, cara, você imaginou que um dia você ia ser rico? Eu falei, cara, primeiro porque eu não acho que eu sou rico. Segundo, eu não imaginei. Falei, cara, aí ele, pô, que isso? Falei, cara, da minha geração não tinha internet. Eu não sabia como é que uma pessoa que era bem sucedida vivia. Hoje não, hoje tá no TikTok, hoje tá no Instagram, tá nos Reels, entende? Então, a diferença social, a barreira social era muito grande. Então, eu não conseguiria, eu jamais imaginei que eu teria essa vida que eu tenho, porque eu não conseguia nem conceber, eu não sabia o que era isso. A gente não tem noção de onde a gente quer chegar, é difícil a gente fazer o trajeto. Eu falei exatamente a mesma coisa para ele. Então, assim, a gente só consegue realizar aquilo que a gente imagina. E naquela época, eu não conseguia imaginar isso. Pode parecer que foi ontem, tá? Mas eu sempre brinco, dizendo o seguinte, na minha época de ensino fundamental e médio, se eu quisesse estudar, eu tinha que ir na biblioteca. Eu lembro muito, vamos ver se vocês aí vão pegar essa época aí, ó. Vocês sabem o que é a enciclopédia Barça? Sim. Não sabe, olha lá. Não sabe. Tem quantos anos? 22, não sabe o que é a Barça? Ele vai abrir o Google agora e vai perguntar o que é Barça. Já vai no chat GPT, né? A Barça, irmão, era uma enciclopédia caríssima. Não era cara? Era. Que se vendia uma coleção, e aí todo ano, era mais ou menos isso, tá? Devia ser uns 20 livros gigantes. E aí todo ano você comprava uma atualização daquilo. Pensa no Wikipédia versão física. Era a Barça. Exatamente. Não é? Não, e ter aquilo era o sonho de consumo. Era muito caro. Né? Hoje em dia, essa geração que está chegando agora, minha filha, por exemplo, que é bebê, tem 9 meses, a minha filha não vai saber o que é uma biblioteca, pô. Não vai, a minha filha não vai no Google, ela vai na inteligência artificial. Ela vai apertar um botão e vai na inteligência artificial. Eu tava viajando agora, fiquei 45 dias viajando na Europa. O meu guia de viagens era o ChatGPT.
Eu mostrava os vídeos, eu gravava, botava o modo de vídeo ou de áudio e falava, cara, me explica mais sobre esse lugar, o que aconteceu aqui, qual é o contexto histórico, o contexto social, o que é isso. Sabe? Então, na verdade, o que você está dizendo nada mais é do que estar à frente quem sabe usar as ferramentas certas. Né? E não só usar, mas como você falou, saber usar e usar da maneira correta. Porque tudo que eu vendo, e eu falo sempre isso, não tenho vergonha alguma de falar, tudo que eu vendo tá na internet. O que você vende, Isabel, tá na internet. Eu não vendo... tem muita gente junto comigo. Né? Então eu preciso apresentar algo que atraia o meu cliente. Eu não vendo conhecimento. Conhecimento é commodity. Tá no Google, tá no ChatGPT, eu não vendo. Eu vendo atalho. Porque se você... Cara, eu tô te falando. Isso aqui funciona. Como é que você sabe? Porque eu fiz. Porque o João fez, porque a Maria fez. Então eu não vendo conhecimento, eu vendo atalho. Porque o conhecimento é muito amplo. Você vai pesquisar, sei lá, como fazer um arroz à piemontese. Tá, vão ter 30 receitas de arroz à piemontese. Qual que é melhor? Eu não sei. Entende? Então, quando a pessoa me contrata, o que ela está comprando? O atalho, a validação. Ela está comprando o acesso. Ela está comprando o relacionamento. Né? Porque conhecimento por conhecimento, a pessoa vai lá e... Hoje, na inteligência artificial, tem até um caso de um amigo que falou sobre isso, né? Ah, vou lá na inteligência artificial e monto como fazer uma notificação extrajudicial. Né? Então a pessoa que te contrata... só que ele precisou do advogado é isso. E para saber se vale. Né? Então assim, hoje o que eu vendo não é conhecimento. O que você vende não é isso. É o acesso. Entende? É o relacionamento. É a confiança. É o atalho. Então assim, a ferramenta por si só, ela não faz nada. Se você pegar aqui, ChatGPT. E aí? Se você não souber perguntar... se não perguntar, hoje nós falamos isso, hoje cedo, se souber perguntar, a resposta não vai ser compatível com o que você está procurando, porque você precisa saber. E outra, se você não souber interpretar o que está sendo dito também. Não é? Inclusive, perceber, eu falo isso no meu ramo, o ChatGPT, ele ajuda. Mas se você não souber o que você quer, inclusive interpretar, porque ele inventa. Inventa muito. No mundo jurídico ele inventa. Ele inventa até jurisprudência. Tem casos de juiz que está sofrendo penalidade por isso. Então você precisa saber o que você está fazendo. É isso. Você tem que usar a ferramenta, não é achar que ela vai fazer o seu trabalho. É isso. Concordo 100%. Aí vamos lá. No negócio de girar, então, é marketing e venda. Na minha visão, 100%. Comercial... Marketing, andam lado a lado, tá? Marketing primeiro, comercial primeiro, na minha visão, comercial. Se você faz o marketing antes, aí você me conheceu assim, né? Porque você queria o marketing, eu falava, cara, beleza, vamos estruturar alguma coisa antes, né? Então a pessoa sempre tá aqui me acompanhando e fala assim, poxa, tenho muitos clientes que chegam na minha empresa e falam assim, poxa, eu quero vender mais. Eu falei, legal, deixa eu ver teus números. Deixa eu ver teu indicador. Nem sabe o número. Deixa eu ver teu processo. Deixa eu ver teu manual. Deixa eu ver teu playbook. Deixa eu ver teu mapa mental. Não tem? Então não adianta. Qualquer R$1 ou R$10.000 que você investir em marketing, você vai perder. Isso é importante. Qual a importância de um funil de vendas escalável? 100%. 100%. Inclusive, eu acho que você pode falar o que é funil de vendas, claro. Porque eu acho que muita gente não sabe. Eu acho que é importante a gente trabalhar. Eu não sei, a tua audiência é basicamente do jurídico, né? Não é, a gente tudo. Tem público que é para. Eu falo que a gente serve para desmistificar, que é para o cidadão comum, como a gente tem também o advogado que quer conhecer, quer aprender um pouco mais. Então a gente tem os dois públicos. A gente precisa entender o que é um funil de vendas, o que é uma escada de valor, né? Que são coisas que se complementam, mas que caminham ali lado a lado. É importante a pessoa que está acompanhando a gente entender certas terminologias que a gente está usando, que é o caso, por exemplo, do lead, que é uma oportunidade, né? O follow-up, que é você voltar a chamar aquela pessoa que não fechou. Então, a partir do momento que você desenvolve um funil de vendas e você entende aonde você vai captar, aonde você vai reter, aonde você vai qualificar, aonde você vai ofertar e como que você vai criar uma jornada para que esse cliente ele possa ir evoluindo, ele entra para um produtinho mais barato, depois ele compra um outro um pouquinho mais caro, e depois ele compra um outro maior, e aí você vai vender um outro produto high ticket. Se você não tem isso definido, desenhado, de forma que o cliente esteja sempre comprando de você, o teu negócio ele tem pouca chance de funcionar, né? Existem negócios que eles foram desenhados e feitos para que o sucesso de um determinado produto ou serviço seja o fracasso financeiro dele, tá? Vou te dar um exemplo, você vai entender. Você conhece o aplicativo Tinder? Sim. Beleza. Qual que é o sucesso do Tinder? Falarem que dá certo. Qual que é o sucesso do Tinder?
o cara arrumar um... Conhecer alguém Beleza, né? que deu certo. É, Não só conhecer, mas que dê certo. Dê certo, arrumar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, certo? Então, o sucesso do Tinder, enquanto promessa para o cliente, é o fracasso dele enquanto modelo de negócio. Porque se eu conheci uma esposa, né? Conheci um marido, eu não preciso mais do Tinder. Faz sentido? Beleza. Isso é um formato, é uma ideia e é possível, é válido, tá? Só que você precisa entender isso, que existe um colateral. O que é o colateral? Você não vai ganhar dinheiro. Se você parar para pensar, qual que é o sucesso da faculdade? Formar profissionais. Beleza, formar profissional. E que esse profissional, ao sair da faculdade, ele esteja o quê? Empregado? Sim. E aí, como é que a faculdade faz para fugir desse meio do caminho que o Tinder fez? Ela te vende uma pós-graduação, ela vende um mestrado, ela vende um doutorado, ela vende uma especialização. É isso. Ao produto, né? Ao produto. Então, se você estiver assistindo a gente aqui hoje e você enxergar que o sucesso do teu cliente é o teu fracasso empresarial, você precisa enxergar como, e você precisa criar um como esse cliente, após o sucesso dele, vai continuar comprando de você. Senão a chance de você ganhar dinheiro é muito pequena, né? Que senão é uma venda única, né? Então, sei lá, vou te dar um exemplo de um podcast que eu estava ouvindo hoje. A menina estava falando sobre montar um modelo de negócio onde ela queria vender cadernos, planners. É um péssimo negócio, na minha opinião. Com que frequência você compra caderno? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Não tem recorrência. Entende? Não tem recompra. Não tem escala. Entende? Se você quiser vender 10 milhões de cadernos, você precisa vender para 10 milhões de pessoas. Entende? Então, assim, se você está acompanhando a gente aqui agora, é importante você entender qual é o modelo de negócio que você está seguindo. Na minha visão, Ian, o que eu gosto de vender, e eu não estou dizendo que só esse é o modelo que funciona, eu estou falando o que eu, Ian, gosto. Serviços, tá? Não é comércio, não é indústria, é serviço, e educação. É o que eu acredito que funciona. Pô, Ian, eu tenho uma... E eu acho que nesse gancho que você falou serviço, dá para entender também, encaixar que muitas coisas que as pessoas não enxergam são serviços. Como, por exemplo, a advocacia, né? É isso. Porque exatamente foi a visão que eu abri. Você falou, é um produto. É um produto. Enxergar que a advocacia é um produto. É porque isso. a gente não enxerga. É isso, é isso. E quando você enxerga, a tua mentalidade muda e a tua forma de vender muda completamente. Você estava contando de um caso de um cliente que você ganhou, que você conseguiu depois daquelas ideias. Eu falei, cara, que bom, maravilha, um baita contrato. Né? Porque quando a gente muda a forma como a gente enxerga aquilo que a gente vende e a gente cria uma jornada para esse cliente, para ele ir evoluindo, né? E a gente gera recorrência, aí o dinheiro chega. Aí acertou, é isso. E você falou um pouco sobre, em relação à internet, né? E aí vem aquela pergunta de ansiedade, que eu acredito que deve ser de muitos clientes seu também. Uhum. Investir em tráfego pago, vale a pena? Cara, eu tô com um gestor de tráfego aqui na minha frente, né? A gente cai na porrada todo dia. Ele vai falar que vale muito a pena, que não sei o quê. Eu falo, irmão, não vale a pena, a gente cai na porrada direto. Mentira. Eu acho que vale quando você tem uma estratégia por trás. Qual que é o produto? Não é só colocar lá, né? Não, não é. Não é. Estratégia. Não é. Então, na verdade, a resposta vai variar no sentido, se você fizer da forma certa. É né? isso. Se tiver estratégia. É isso. Agora, se for só para pagar para rodar, não funciona. Sem público direcionado, sem saber uma estrutura, sem saber... uma estratégia comercial. Eu trouxe você aqui hoje, principalmente porque já tive alguns convidados para falar sobre gestão de escritório, por exemplo. Só que eu jurídico. Isso. E, não, de modo geral, gestão. Uhum. Gestão do negócio. Mas eu entendi que antes de eu conseguir gerir, não adianta eu querer gerir algo que está estagnado. Que não, eu preciso aprender a geri-lo com crescimento. Eu acho que esse é o desafio. Eu acho que o meu pedido para você vir aqui hoje é exatamente abrir essa visão para o público. Sim. De que, não é, eu sei gerir, eu sei. Porque hoje, inclusive, isso até dando um alerta para todo mundo, o que a gente abre na internet, todo mundo vendendo gestão de algo que não sabe fazer. Eu falo sempre o seguinte, tá, Isabel? Olha o fruto. Quantos funcionários, qual o faturamento, qual o tamanho do escritório. Entende? Há quantos anos faz aquilo. Então, assim, olha o fruto. Olha o fruto. A pessoa, às vezes, quem não gosta de mim, aparece lá no Instagram falando mal. Pô, é coach, é isso, é aquilo. Eu falo, irmão, não sou coach, adoraria, poderia ser. Tudo bem, nada contra. Mas não sou coach, eu sou empresário. Na verdade, é um preconceito. Porque o que é coach? Treinador. Você pode ser um treinador, sim.
Você está treinando os seus clientes a crescerem? Sim. Pode, e aí? Mas não sou, poderia, né? Não, mas não tem esse preconceito. Não sou. O que eu sou? Sou empresário. O que eu sei? Vender, gerenciar, liderar, contratar, demitir, treinar. É o que eu faço todo dia, eu ganho dinheiro assim. Então, assim, olha o fruto da pessoa. Se você tem alguém te falando sobre venda, processo, gestão, comercial, pô, legal, olha o fruto dessa pessoa. O que ela, de fato, tem de resultado, o que ela alcançou, qual o tamanho dela, qual a relevância dela, né? Então, é muito tranquilo, eu me sinto muito, zero síndrome do impostor. Eu olho o meu resultado e acabou. Pronto, com a maior humildade do mundo. Quais as métricas a acompanhar para saber se o negócio está escalonando? Cara, boa pergunta, hein? Eu acho que faturamento, lucratividade, geração de caixa, que é diferente. Acho que esses 3. Faturamento, lucratividade e geração de caixa. Ali você vai conseguir verificar os números estão subindo ou não. Tem que ter resultado ali para você entender que está dando resultado. É a métrica que importa. Eu brinco dizendo que eu trabalho com 3 telas abertas. Um é o relatório do tráfego para dizer o que está entrando de oportunidade. A outra é o CRM para dizer o que está sendo vendido, que está gerando de receita. E a outra é o sistema financeiro que está me mostrando o que está saindo. Então, um é o que vai entrar, outro é o que está entrando e um é o que vai sair. Né? Então eu trabalho com essas 3 telas abertas o dia inteiro. Então, o dia inteiro mesmo. Sobre essa questão de sair, exatamente, crescer sem controle nas finanças pode ser fatal, né? Não vai adiantar. Claro. Se vender mal, não adianta. Se vender mal, não adianta. A conta não fecha nunca. Nunca. Para nós que somos prestadores de serviço, isso é mais fácil, né? Mas quem trabalha com comércio, se não vender direito, a margem estrangula, porque tem o digital, tem o marketplace, tem o online, tem o delivery, tem a plataforma, tem o iFood. Então, se você vendeu errado, vai tomar prejuízo. E você acha que é possível financiar esse escalonamento sem comprometer o caixa? Cara, engraçado. Eu tava conversando isso hoje com o Pedro. Tava ouvindo um podcast, né? Já é o segundo caso que eu falo só de podcast. Eu escuto muito. Leio muito audiobook. E eu tava ouvindo a entrevista do fundador da Smart Fit. E aí ele tava falando no podcast que ele tava indo para um processo de expansão a nível Latam. Ele estava indo para o México, ele já tinha mais de 1.000 ou 1.500 unidades da Smart Fit aqui no Brasil. E quando ele foi para o México, ele procurou um fundo para injetar $70 milhões. Olha isso. O cara já tinha mais de 1.500 unidades. E ele procurou um fundo porque ele precisava de $70 milhões. Então, assim, caixa é rei. Mas eu tenho uma frase que eu sempre digo o seguinte: não importa o quanto você ganhe, você sempre vai ter desafio financeiro. Então, sempre. Você aí vai até complementar o que eu aí ia te perguntar o seguinte, que era, é melhor investir investimento próprio ou buscar investidores? Depende de cada realidade. E de cada negócio também, né? Porque tem negócio que não cabe investidor. Não, acho que na maioria das vezes cabe. Se você tiver governança, tiver processo, tiver gestão, tiver clareza, acho que cabe sim. Mas depende de cada realidade, depende do grau de maturidade. Por exemplo, hoje, se alguém chegasse para mim assim e... Na verdade, 10 anos atrás, se alguém chegasse e falasse, eu te dou $20 mil por metade da tua empresa, eu ia aceitar. Era muito dinheiro naquela época. Um exemplo. Hoje, se alguém me oferecer 20 mil, não senta nem para fazer negócio comigo. Nem para conversar, para ser meu cliente. 200 mil, esquece. 2 milhões, também não. Entende? E não é arrogância, é sobre saber o quanto de receita o meu negócio é capaz de gerar. Que você já consegue ter previsibilidade de receita. Então, você sabe que você vender aquilo dali, você está vendendo um negócio que já tem um faturamento previsto para os próximos meses, anos, sei lá. Exato. Então, assim, depende do grau de maturidade empresarial de cada pessoa e depende do grau de maturidade do negócio em si. Então, você vai estar investindo numa ideia... Você vai estar investindo num negócio que já existe, que já deu lucro, mas que hoje ele é deficitário por algum motivo, o mercado mudou, o dono não conseguiu acompanhar. Então, depende, não tem uma resposta padrão para isso, na minha opinião, né? Quais os controles financeiros você acha que são essenciais nessa fase? Controle financeiro necessário nessa fase, grau de endividamento, acompanhar o EBITDA, lucratividade e geração de caixa. Eu tô tentando falar de maneira simples, tá? Para não entrar numa linguagem muito profunda. Exatamente, a nossa intenção não é ter isso, é isso. Que mudanças de mentalidade o empreendedor precisa para escalar?
Ousadia. Ousadia. Eu acho que é impossível empreender e ser bem-sucedido enquanto empresário se você não tiver coragem. Mas aí, vamos lá, que isso pode exatamente ter um conflito de como superar o medo, de perder o controle, eu acho que é por aí. Como é que você supera o medo? Não supera. Não Vai com supera. medo mesmo. Eu conheço muita gente grande. Muita gente grande. Muita gente grande. E os caras também têm medo. Também têm desafios. Também têm problemas. Também têm desafios financeiros. Então, assim, Ian, o que você acha? Eu acho que quanto maior o seu faturamento, maior você é, mais relevante você mais casca você adquire. Então você sempre, na minha opinião, tá? Você sempre vai ter medo. Eu tenho um amigo que ele gosta, eu tenho até um podcast junto com ele. Eu acho que essa, entre aspas, essa insegurança é um investimento já em crescimento, né? Porque quando você se sente seguro demais, você está na zona de conforto. Com certeza. Eu queria falar o seguinte, eu tenho um amigo que ele é empresário também, ele é dono de uma marca bem grande, ele foi pro Shark Tank, ele é sócio do Felipe Tito, sócio do Semenzato, e ele conta o seguinte, ele gosta de saltar de paraquedas. Né? Ele já fez, sei lá, mais de 500 saltos. E eu falei, irmão, hoje você tem medo? Aí ele, tenho. Aí eu falei, sério? Ele pô. Na verdade, eu gosto do medo. É a adrenalina que me move. Eu falei, pô, então é igual nos negócios, né? Então você sempre vai ter medo, né? A diferença é que hoje o medo não te paralisa. Você sabe calcular risco, né? Qual é o risco-retorno? Então, na verdade, a dosagem, você precisa dosar o medo, que é o risco. É isso. Porque o medo sempre vai existir. Né? Se você, Ian, eu não tenho medo, então você tá morto, né? Porque imagina que vida triste deve ser você viver sem medo. O que é felicidade? É ausência de tristeza, né? O que é o medo? É você sair da zona de conforto. Se você não tem medo é porque você tá sempre ali, no conforto, tá sempre no legal, tá sempre no tranquilo. Então, acho que deve ser ruim viver sem medo. É importante o medo. O medo é bom, constrói, forja. Acho maravilhoso. Eu acho que forja. Que característica um líder deve desenvolver? Empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Mesmo sabendo que isso tudo é teórico, tá? Se eu chegar aqui agora e eu apertar a sua mão, apertei sua mão, beleza? Eu vou te beliscar. Eu não sinto isso. Só quem tá sentindo é você, não sou eu. Então, por mais que eu tente me colocar no seu lugar, eu jamais vou sentir o que você sente. O que o líder tem que fazer? Tentar prever. Tentar sentir. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a sua família? Tudo bem? Chegou bem? Como é que tá o seu resultado? Como é que tá a tua vida em casa? Como é que tá seu deslocamento pro trabalho? Entende? Então, assim, empatia não é sentir o que o outro sente, porque isso é impossível, mas é tentar se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo e o porquê que aquilo está acontecendo. Então é isso que eu enxergo. Qual o maior erro ao tentar escalar? Maior erro? Não ter dados. Não ter acesso à informação. Se você não tem informação, você não sabe o que vai acontecer. Então, para mim, o maior erro é você não tomar decisões baseadas em dados, tomar decisões baseadas no que você acha. Em achismo, E né? aí, quando você toma decisão baseada em achismo, já era. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque negócio não é feeling, negócio é número, né? O negócio é muito mais matemática do que sentimento, na minha opinião. E como fazer uma dica em relação a como você crescer sem você perder a essência da sua marca? Você vai perder. Vai perder. Mais pessoas vão trabalhar, mais pessoas vão saber de você, mais pessoas vão ter experiências positivas, mas também vão ter experiências negativas. Então, assim, a essência você vai perder, a natureza vai se modificar. Né? O que você tem que ter? Um pensamento forte de cultura para que você mantenha ali aqueles que são os seus pilares, a sua identidade. Agora, a sua essência, aquilo que te motivou inicialmente, não é o que vai te manter por 10 anos. Então, na minha visão, é absolutamente normal você começar um negócio com uma identidade e mudar. Você começar um negócio com uma mentalidade e mudar. Imagina que triste seria se a gente tivesse uma empresa. Você atende há quantos anos? Você advoga há quantos anos? 20. Você é a mesma Isabel de 20 anos atrás? Não. O que te move hoje é a mesma coisa que te movia 20 anos atrás?
E é exatamente porque eu aprendi, eu desenvolvi, eu aprendi até como lidar com o meu cliente, a forma com que eu lidava com ele. E aí tem essa questão do que você falou aí, da essência da marca, porque o meu cliente lá de trás, de 20 anos atrás, eu sabia até, ele vinha conversar comigo, eu sabia até o número do processo dele, de cabeça. Hoje eu não sei nem o nome dele. Mas eu preciso que ele continue tendo confiança no meu trabalho, que ele continue me mandando mensagem, conversando comigo e acreditando que o meu time capaz de resolver. Vai fazer por ele o mesmo que eu antigamente. Lá atrás, pessoalmente, era a única, né? Eu não trabalhava em equipe e eu sozinha fazia. É isso. É isso. Então, acho que é natural, você vai perder. Né? Ainda mais você cresce, quando uma companhia cresce. E não sentir dor por isso, né? Eu acho que isso é um aprendizado que eu demorei um pouco. Saber lidar com o crescimento. Com o crescimento. Porque eu queria saber tudo o que acontecia. Tudo. E eu enlouquecia. Porque, tipo, eu me lembro de uma situação específica que eu vi uma postagem de um assunto que eu não sabia que tinha acontecido. E aí eu briguei, tipo, como que aconteceu isso? Eu não sei. Ué, não sabe porque não era a tua área. Eu falei, não, como assim? Então, eu tive dificuldade, sabe, de aprender que existiriam muitas coisas que não estavam no meu direto controle. Lá na empresa, isso eu acho que é um ponto forte meu, tá? É tão um ponto forte que às vezes pode até virar um ponto fraco. Eu fico alheio ao que está acontecendo a maior parte do tempo. Eu nem quero saber. Cada pessoa tem a sua caixinha e acontece com muita frequência, tá? De chegar uma pessoa nova para trabalhar e eu nem saber. Pedro tá aqui, não me deixa mentir. Não sei nem quem é, chegou. Eu falei, cara, quem é aquela pessoa ali? Ah, é fulana que tá fazendo isso, isso e isso. Eu falo, cara, nem sabia. Entende? E o funcionário chega e o funcionário é desligado e eu nem sei. Tá? Então, Pedro não me deixa mentir. É verdade ou mentira, irmão? Cara, não me meto em processo de contratação para desligar colaborador, nada. Não me meto. Eu falo sempre com o meu time. Eu falo, vocês são os líderes e vocês têm autonomia para tocar. Se não der certo, eu vou cobrar vocês. Eu só quero o resultado, só quero o número, só quero a satisfação, só quero o NPS, só quero o lucro, entende? Qual é o meio que você vai usar? Se é com Pedro, Maria e com José, ou se é só com Pedro e Maria, para mim não importa. Eu tenho que criar pessoas com a mentalidade parecida com o Ian, que sejam capazes de replicar o meu resultado, a minha mentalidade e gerar resultado. Ponto. E você acha que quando sai da operação para focar na estratégia, isso é o amadurecimento? Eu acho que é. A gente nunca pode sair 100% da operação, tá? Eu acho que o mínimo de conhecimento da tua operação você precisa ter, porque senão você perde o feeling, você perde a sensibilidade, o tato de entender o que o seu cliente quer, o que funciona, o que não funciona. Então, lá na empresa, mais uma vez, o Pedro não me deixa mentir. Eventualmente eu passo, eu vejo uma reunião, olha assim, eu falo, cara, eu não sei quem é, deixa eu entrar. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E eu sento, fico 5 minutos. Quero ouvir, quero saber, quero entender. Eventualmente eu mando mensagem para clientes que eu sei que estão comigo há muito tempo, mas que eu não tenho relacionamento. Hoje, por exemplo, eu mandei mensagem para na verdade, ontem, eu estava em Caxias também, e eu passei na loja de um cliente meu, e ele não estava lá. E aí eu mandei um WhatsApp para ele, falei, fala irmão, como é que você tá? Passei na sua loja aqui hoje, hein? Você tá bem? Aí ele, pô, cara, tava querendo falar contigo mesmo, muito tempo que a gente não se vê, como é que você tá? Sei lá, o cara deve ter mais ou menos 1 ano. Quanto tempo tem que o Matheus não vai lá no escritório? Mais de ano? 1 ano? Mais de 1 ano, pô, que o cliente não vai lá na empresa. E é meu cliente, é atendido e tem 1 ano que eu não falo com ele, pô. Entende? Porque ele já tá dentro da operação, né? Já tá dentro da operação, tá feliz, tá satisfeito, roda, entende? Então, eu tava na frente e falei, cara, eu vou lá, vou dar um alô, saber como é que ele tá. Então, assim, isso não é parte da minha obrigação, mas também é parte da minha obrigação. Né? Eu quero saber se meu cliente está satisfeito, se está acontecendo alguma coisa. Então, eu não compro essa ideia de que o empresário tem que sair 100% do operacional. Ele tem que sim sair do operacional, tem sim sair do tático, ele tem que ter um olhar estratégico, mas ele não pode perder o feeling do que é o negócio, do que o cliente quer, das dores. Se eu fico, sei lá, 1 ano sem ir no meu escritório, eu não vou saber se a fruta está no padrão de qualidade que eu exijo que esteja no buffet da minha empresa. Né? Então, assim, Ian, os seus líderes podem olhar isso? Podem, mas eu gosto de ver também. Então, é importante deixar claro aí sobre o sair ou não do operacional. E aí, nessa linha, você acha que é possível escalar negócios de serviços personalizados? Eu acho. Eu, por exemplo, vendi mais de 20 franquias de um modelo de negócio da minha empresa de idiomas, que eu comecei lá em 2015, onde o modelo é 100% personalizado.
né? São aulas individuais e aulas particulares, eu acredito que seja possível. Qual ferramenta você diria indispensável para escalar de forma inteligente? CRM, um RP completo de gestão do teu negócio. Pode explicar o que seria? Um CRM é um sistema de gestão comercial, né? Um RP é um sistema de gestão empresarial, de uma maneira geral, um sistema de gestão financeira. E aí vai depender do teu modelo de negócio se você vai ter um, dois ou os três, né? Então, se você está assistindo a gente aqui hoje e você não sabe quem te procurou, isso aqui hoje é dia 13 de junho. No dia 13 de janeiro, se você apertar um botão e você não tiver como saber quem falou com você no dia 13 de janeiro, você precisa de um CRM. Se você não conseguir abrir uma tela e olhar e saber o quanto vai entrar de receita na próxima semana e quanto vai sair de receita na próxima semana, você precisa de um sistema de gestão financeira. Se você não tem uma tela, um dashboard, um indicador para você saber a quantas andas as suas entregas, o seu acompanhamento, o seu NPS, você precisa de um sistema de gestão de negócio. Então, seriam basicamente essas três tecnologias, digamos assim, para o cliente. E aí, como evitar a quebra depois que escalou rapidamente? Como evitar a quebra depois... Cresceu de uma forma assim assustadora. Como se manter nisso? Como não despencar? Do mesmo jeito que subiu, descer. Isabel, eu acho que se você for minimamente humilde e reconhecer que você precisa de ajuda, acho que você não vai quebrar. Entende? Qual que é o meu papel hoje? Então é a forma que você cresceu, né? É a forma como você cresceu, é a forma como você se posiciona, né? Se você acha que você cresceu assim, você vai conseguir crescer assim, você vai estar sempre assim, você não precisa de ajuda, eu acho realmente difícil. Agora, se você está sempre buscando contratar gente boa, especialização, conhecimento, informação, suporte, ajuda, aí eu acho que você cresce de maneira saudável, né? Eu acho que você não pode ter a arrogância de achar que só você sabe. Isso aí é a derrocada, sem dúvida. Tem algo que você diga que é mito, mas ainda se propaga? Que é mito e ainda se propaga? Nesse mundo dos negócios de crescimento. O olho do dono que engorda o gado. O cara acha que ele tem que olhar 100% do tempo. Isso eu acho que é um mito. E eu achei que eu ia te mexer com essa fala quando você falou que era o primeiro a chegar e o último a sair. Então não tem a ver com isso. Não, é porque eu sou apaixonado, eu sou obsessivo. Eu sou workaholic, eu amo o que eu faço. Mas a minha empresa roda sem mim. Entende? É porque, por exemplo, hoje é uma sexta-feira, né? É uma sexta-feira. Eu tenho um aniversário. Depois daqui a gente até falou disso, né? O aniversário de um filho de um amigo meu. Mas se eu não tivesse, eu iria pro escritório. Porque eu amo. Eu gosto. Eu tive essa conversa também com o Pedro esses dias. O meu prazer e o meu trabalho, eles se misturam. É uma linha muito tênue. Entende? Então o fato de eu estar presente não significa que seja uma obrigação, mas para mim isso é prazeroso. Então, se eu estiver fora, vai rodar. Eu fiquei 45 dias viajando, estava na Europa, meu time rodou, ninguém saiu, ninguém reclamou, todas as entregas aconteceram, né? Então, para mim isso funciona, mas isso não muda o fato de que eu sou apaixonado pelo que eu faço e que eu quero estar ali porque eu gosto. Entende? Eu acho que gostar do que faz também, isso vai fazer muita diferença no negócio, né? Pra mim faz toda a diferença. Então, assim, às vezes a minha mulher fala assim, caraca, Ian, vai tão cedo pro escritório, você não tem reunião? Eu falo, que eu gosto. Eu vou pro escritório, né? E aí eu vou pra minha academia, tem a minha rotina ali diária, gosto, acompanho, montei uma sala agora, um berçário pra minha filha, pra ela poder ficar lá comigo também, porque aquele ambiente é maravilhoso. Ontem eu tava conversando com a nossa auxiliar do bem-estar, que é a pessoa que cuida da gente, faz o nosso cafezinho, e aí ela falou assim, não sei se você sabe, Ian, mas eu amo isso aqui. Eu amo, eu não consigo me imaginar sem vocês. E é verdade. A gente tem um time lá, né, novamente o Pedro não me deixa mentir. O Pedro, por exemplo, o trabalho dele ele poderia fazer 100% de casa. 100%, mentira? E vai todo dia, pô. Vai todo dia, porque a gente brinca dizendo que lá a empresa é a caverna o quê? Caverna do dragão, porque a gente não consegue sair, porque é maravilhoso. O clima organizacional, bem-estar, né? O ambiente tá bom. é muito bom, entende? Então, assim, é um ambiente de crescimento, é um ambiente meritocrático. E eu vou estar falando isso aqui, é óbvio que a pessoa que vai falar assim, ele é o dono, né? Não vai acreditar, mas de verdade, se você perguntar aos meus colaboradores, eu tenho funcionários que poderiam trabalhar, vários que poderiam trabalhar 100% home office, que eles vão porque eles querem.
Vamos porque quer, porque gosta, porque o ambiente é bom, porque sabe que a gente exerce um poder de influência grande, que nós temos uma rede de contatos muito boa e que você tá lá conversando do nada, aparece um baita empresário, um baita influenciador, um jogador de futebol, artista, vai do nada, e aí o cara fala assim, pô, aí reúne todo mundo, quer tirar foto. Então isso é legal, é um ambiente de trabalho muito agradável, mas também com a cobrança muito dura. Muito dura. Nós somos muito, muito exigentes, muito, muito. Mas sempre com muito respeito, com muito carinho, com uma visão de crescimento. Então a gente sempre cobra, mas mostrando, olha só, é porque eu quero o teu melhor. Se não quiser, se não aguenta a pressão, nem fica. Tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, assim, no modo inicial, né? Porque a minha intenção era exatamente abrir a mente das pessoas dessa importância de como é possível vocês fazer essa escalada de uma forma segura, com inteligência, né? Com estratégia. Alguma coisa que eu esqueci que você acha que é bem importante? Não, eu acho que não que você esqueceu, mas que eu vou complementar. O Brasil, ele é um país que ele é taxado como muito ingrato, né, para o empresário, com todos os impostos, etc. Mas carga tributária muito pesada, mas nós temos um país maravilhoso para empreender, na minha opinião. Tá? Eu já morei nos Estados Unidos por 2 oportunidades, já viajei o mundo todo, mas assim, eu não conheço um outro lugar melhor para ganhar dinheiro do que o Brasil. Tá? Nós temos uma população grande, são mais de 200 milhões de pessoas, jovem, num país histórico de hiperinflação, o que gera, associado à cultura, né, um histórico de consumismo muito forte, porque você tem que comprar hoje, que se não comprar hoje, amanhã é mais caro. Né? E um país onde as taxas de juros são muito altas, isso é ruim, mas também acaba se tornando bom, porque é ruim para quem está começando. Agora, para quem está dentro, para quem tem crédito e para quem tem caixa, não é ruim, porque isso cria reserva de mercado. A barreira de entrada acaba se tornando muito baixa. Se você quiser hoje abrir um mercadinho, você abre. Se você está nos Estados Unidos e você quiser abrir um mercadinho, você leva 6 meses só para conseguir licença. Uma licença para uma obra nos Estados Unidos leva semanas, leva meses. Aqui é o país onde você não pega licença para nada. Né? Se você não estiver falando de farmácia, talvez de uma clínica ou uma grande rede, o brasileiro não pega licença de nada. Entende? Então isso é muito fácil de empreender. Mas isso também é ruim. Porque se você quiser empreender nos Estados Unidos, você precisa apresentar planos de negócio, você precisa apresentar licenças, documentos, o custo é muito alto. Então, à medida que o custo é muito alto, inviabiliza. No Brasil, como o custo é muito baixo, a pessoa tem uma ideia e ela acha que vai fazer. Então, ela acha que ela não precisa de conhecimento. Então, muitas pessoas acabam quebrando, não porque o negócio não é lucrativo ou porque ela não é boa, ela só não sabe fazer. E aí o fato dela achar que ela vai pegar uma rescisão, ela vai pegar um valor qualquer, ela vai, enfim, começar na cozinha de casa ou na porta de casa e ela vai ter sucesso, isso acaba criando uma falsa ilusão de crescimento. Então, não é assim. Se você está acompanhando a gente, você é brasileiro, está aqui, né, vem do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que é o nosso caso, né, que vem de Caxias, você tem que usar isso a teu favor. Tudo aquilo que é dificuldade para os outros, para você pode ser uma oportunidade. Então, isso aqui é um celeiro de oportunidades e vamos ganhar dinheiro. Muito obrigada, Ian. Tenho certeza que foi uma aula para muita gente. Obrigado você pelo convite, as pessoas que acompanharam. Obrigado por você me permitir participar da história da tua vida, do teu negócio. É um prazer ter você com a gente. Vamos para cima. Que eu digo sempre sobre compartilhar conhecimento, e eu estou trazendo o meu consultor para as pessoas perguntam como você fez para crescer, aí um exemplo. É isso. Vamos pra cima. Obrigado, meu amor. Escalar um negócio, sem dúvida, é um desafio. Para isso, você precisa de estratégia, visão, conhecimento do seu negócio. E eu tenho certeza que para você esse episódio foi incrível, com dicas maravilhosas, trouxe alguém de grande competência. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos nossos comentários que vamos responder a todos. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, doutora Isabel e Ian, Juridicamente Falando, assim como se inscrever no canal para não perder nenhum episódio.